Bom, hoje é dia 1º de maio, Dia do Trabalhador convencionado em toda a parte do mundo. E no Brasil a relação trabalhista ela se dá inicialmente pautada pela escravidão. Devemos considerar que a colonização do Brasil inicialmente é feita em exploração tanto do pau-brasil quanto também de outros insumos extrativistas, dos silvícolas, e também da exploração do trabalho escravo, principalmente dos indígenas no início e posteriormente dos africanos retirados da Guiné e também de Angola. A partir disso, inicia-se o trabalho assalariado no Brasil a partir do final da escravidão, principalmente com a promulgação da Lei Eusébio de Queiroz e posteriormente a Lei do Ventre Livre e também a Lei Áurea. A partir disso, o governo brasileiro, incentivado por Dom Pedro II, inicia a proposta de trazer novos imigrantes europeus para fazerem o trabalho assalariado, principalmente nas partes onde há a exploração do café, no interior de São Paulo, e também para a colonização do sul do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. De maneira que inicia-se esse processo de trabalho assalariado, considerando que ainda há a existência da escravidão, de forma que as relações de trabalho no Brasil são pauperizadas, principalmente pelo comparativo entre o trabalho remunerado e o trabalho compulsório. Dessa maneira, eu inicio a conversa falando sobre a questão da escravidão e falando sobre a questão da chegada dos imigrantes ao Brasil. A questão trabalhista brasileira vai ficar mais forte a partir da abolição da escravidão com a Lei Áurea, né, e a proclamação da República, porque vai coincidir com o auge da imigração europeia no Brasil, né. Lembrando que as quatro principais nacionalidades que imigraram para o Brasil nesse período eram as nacionalidades italiana, alemã, portuguesa e espanhola. Bom, há de se lembrar que a Europa estava vivendo um período conturbado, muitas guerras, muitas disputas de poder, né? Então muitos trabalhadores pobres, eles foram tentar a vida no continente americano, né? Os governos, não só do Brasil, mas Argentina, Uruguai e principalmente os Estados Unidos, que estava despontando como potência na época, atraíram muitos trabalhadores europeus, né? E então a questão da imigração no Brasil foi algo inédito, pois trouxe novas ideias para o cotidiano brasileiro. E o movimento operário sentiu muito essa confluência de ideias, né? Tanto é que foi graças aos imigrantes italianos, principalmente, né, que começaram a surgir as ideias anarquistas, por exemplo, e mais tarde o comunismo, uma vez nessa época, em 1898, já na Rússia, já havia a fundação do Partido Social Democrata Operário, né, com as ideias de Lenin. Então Lenin influenciou bastante, né, e a questão russa vai influenciar bastante as relações de trabalho na República Velha, sobretudo. Haja vista que nessa época o Brasil estava se industrializando. Não podemos esquecer que o Brasil era uma nação agrícola, totalmente dependente das exportações de café, né? Inclusive o café era a principal riqueza do Brasil, principalmente São Paulo, e aliás foi graças ao café que São Paulo passou a se industrializar também. Em pouco tempo, São Paulo se tornou a fábrica do Brasil. Tipo, a cidade de São Paulo, por décadas, passou a ser a cidade que mais crescia no mundo, porque ela atraía trabalhadores para suas fábricas, né? E também não só estrangeiros, mas pessoas de outras regiões do Brasil. Mas, enfim, o movimento operário, então, começou ali de forma incipiente, lembrando que os direitos trabalhistas eram nulos, né? O Brasil estava vivendo o que a Inglaterra vivia no início do século XVIII, lá no início do século XIX, com a Revolução Industrial, né? Não havia nenhuma preocupação com legislação trabalhista, com direitos, nada disso. Então, os trabalhadores passaram a se organizar. E lembrando que foi mais ou menos por volta dessa época que aconteceu um evento que fez com que o 1º de maio fosse vamos dizer assim, declarado Dia Internacional do Trabalho, né? Neve de Chicago, né, que houve o levante da polícia que matou 4 operários, né? E esse levante de 4 operários acaba levando à morte, né, desse pessoal. E inicia-se um movimento internacional para colocar o 1º de maio como o Dia do Trabalhador, né? Há sucessivas greves, por exemplo, nos Estados Unidos em relação a isso.
Mas é interessante a gente falar que um ponto que você colocou, que é a industrialização do Brasil. Já em meados de 1890 a 1910, inicia a industrialização do Brasil, muito pautada pela questão dos imigrantes italianos. O Matarazzo, por exemplo, ele inicia a produção de farinha de trigo no Brasil, criando o Moinho Matarazzo, né, na região de São Paulo, e acaba industrializando a cidade concomitantemente a isso. No Rio de Janeiro, a fábrica de tecelagem lá na região do, salvo engano, próximo à Vila Isabel, na região de São Januário, ali próximo, e também a industrialização no Rio Grande do Sul também. Então, há umas ilhas de industrialização dentro desse caldeirão que é o Brasil de terras, né, e de exploração agrária. E, a partir disso, a gente tem que considerar que o trabalho assalariado no Brasil, ele inicia principalmente no campo. Posteriormente, quando os imigrantes italianos percebem as condições trabalhistas cada vez mais pauperizadas, eles acabam saindo da cidade. Muitos acabam fugindo da relação de trabalho no campo, né? E aí cria-se as vilas operárias em São Paulo e também cria esse excedente de proletariado que acabaria sendo utilizado pelos grandes magnatas da indústria do Brasil, né? A gente pode lembrar, por exemplo, o próprio Matarazzo, o Percival Facquat, né, que produziu várias fábricas no Rio de Janeiro, e também a família Guilherme, né, no Rio de Janeiro também. Então, a partir disso, inicia-se um capitalismo dentro do Brasil e, concomitantemente ao capitalismo brasileiro, inicia-se um movimento operário, principalmente na região de São Paulo, onde boa parte dos imigrantes italianos realmente tinham um contato com ideias anarquistas e fundaram os primeiros sindicatos do Brasil, né? E aí a gente considera que a população operária não tinha nenhum direito trabalhista, muitos trabalhavam de 12 a 14 horas por dia, havia trabalho infantil, havia trabalho de mulheres à noite, e boa parte das reivindicações dos operários nessa época da Primeira República eram a diminuição da carga trabalhista, era a proibição do trabalho infantil e principalmente impedir que as mulheres trabalhassem à noite, porque era perigoso elas voltarem para casa. Havia a questão do estupro, né, que acontecia nas cidades pouco iluminadas. Por exemplo, São Paulo, até meados da década de 30, era uma cidade pouco iluminada e também é uma cidade pauperizada também de vias de acesso, né, às fábricas. Então, acaba que inicia esse movimento operário e ele é vastamente reprimido pela polícia paulista, principalmente com o aval da elite cafeicultora, que vê a questão dos sindicatos como uma subversão e que os operários italianos poderiam ser deportados, inclusive. Muitos eram mandados ou para a Itália mesmo, ou às vezes para a colonização no Amapá. Então imagina a situação, você ficar no meio da selva pegando malária. De toda forma, o movimento operário ele acaba sendo um dos pilares das primeiras legislações trabalhistas, principalmente São Paulo, que começa com a legislação trabalhista após a greve de 17, mas a gente tem que considerar que a polícia, nesse período, eles atacavam na bala. Então, boa parte dos levantes trabalhistas de 1º de maio, a Força Pública de São Paulo, que era tão forte quanto o Exército Brasileiro, inclusive, bem armada e treinada por técnicos franceses, acabava que reprimia as subversões, atirando nos líderes operários e deportando, né? Então, Washington Luiz, por exemplo, ele foi secretário da polícia, da Força Pública de São Paulo, e ele foi um dos responsáveis por sufocar a greve de 1907. Após isso, teve a greve de 1917, em que o Washington Luiz era prefeito da cidade de São Paulo. Então, também foi um dos responsáveis para sufocar o levante, né, que houve na cidade. Então, dessa forma, a política velha, quer dizer, a política da Primeira República, ela não tinha nenhum tipo de sensibilidade, não tinha nenhum tipo de percepção da importância do movimento trabalhista dentro do Brasil e tratou de uma forma leniente a questão dos operários em relação aos donos das fábricas e donos dos estabelecimentos. Então, acabou que o movimento trabalhista brasileiro ele cresceu bastante, é claro que pautado muito pelos sindicatos dos imigrantes. A gente tem que considerar que os imigrantes e os antigos escravos eles não se misturavam no início. Então, boa parte dos negros eles não participavam do movimento
do trabalho assalariado. Muitos até acabaram indo para a marginalidade porque não conseguiam se inserir no mercado de trabalho, né? Dessa forma, a gente começa com a questão principal, que é a greve de 1917, que toma a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo foi sitiada pelos operários das fábricas, principalmente os operários da fábrica Matarazzo e das outras grandes fábricas da cidade paulista, né? Dessa forma, eu vou Só abrir. uma coisa. Sim. Não, aqui acho que você já está avançando até demais, até de 1917, né? Sim. Porque faltou mencionar que anteriormente ao movimento de 17, que foi a primeira grande greve nacional, você falou a parte da industrialização, vamos levar em conta que das ilhas de industrialização, muitos imigrantes eram capitalistas, além do Matarazzo em São Paulo, tínhamos o Renner em Porto Alegre, por exemplo, né? Também no Nordeste havia um coronel chamado Delmiro Gouveia, que foi pioneiro em fazer linha de transmissão no Rio São Francisco, que abriu fábricas de algodão lá no Nordeste. Então, assim, você vê uma industrialização a nível nacional. Claro que a maioria ficava concentrada no eixo Rio-São Paulo, mas São Paulo, né? E sem contar também que essa questão dos estrangeiros causou muita dor de cabeça ao governo federal. Tanto é que teve a lei Adolfo Gordo, que deportava o estrangeiro que participasse de uma movimentação operária. Então, muitos operários italianos e espanhóis, principalmente, foram deportados baseado nessa lei, né? E os líderes também eram mandados, né, para a Amazônia, principalmente para o Acre, que tinha sido recém-comprado da Bolívia, né? Então, além de ser um castigo devido à viagem penosa, era uma estratégia do governo de povoar os rincões do Brasil com pessoas indesejáveis, né? Então, assim, o Brasil tinha a política de povoar o interior do Brasil, mas ao mesmo tempo se livrar de fatores indesejáveis nas grandes cidades, né? Então, isso também era muito comum, você como punição, a pessoa ser mandada para o Acre, né? Ou para o Amazonas, enfim, né? Ficar num lugar longe, praticamente inacessível, né? Só que mesmo assim, o Brasil ficou interligado no mundo, né? Já tínhamos as comunicações submarinas, né? Então, as ideias de luta, como o anarquismo e o socialismo, chegaram no Brasil com força, né? Aí, até que chegamos a 1917, né? Que podemos falar um pouco, vamos falar da influência da Revolução Russa, né? Tanto é que a primeira fábrica a parar foi o Cotonofício Cresp, em São Paulo, né? O Matarazzo veio só depois, né? Porque quem puxou o movimento foram os operários do Cotonofício Cresp, né? Que era uma fábrica de tecidos, né? Cotonofício significa fábricas de algodão, então, né? O significado. Mas enfim, né? Então, assim, até porque a indústria têxtil e a indústria de alimentos é o cargo-chefe da indústria brasileira. O Brasil só foi ter indústria de base com o Vargas. Antes era só indústria de bens de consumo duráveis, roupa, alimento, né, cosméticos, enfim. Então o Brasil continuou sendo uma nação agrária, porque era uma industrialização leve, que não era fator de desenvolvimento como você tem uma siderúrgica, você tem uma indústria de aço, tem uma indústria, né, de veículos, por exemplo. Né? Isso só veio depois, muito depois, a partir de Vargas, né? E então, é uma forma de industrialização que não é tão técnica, né? A gente considera que nas tecelagens, o principal morte das tecelagens era as crianças. As crianças, elas operavam as máquinas justamente para tirar os fiapos e recolhendo os fiapos eram reaproveitados. Por isso tinha muito acidente com criança tendo o braço decepado, né? Por causa do maquinário. Então, nesse período, a tecelagem é uma das forças dentro do Brasil, principalmente porque os tecidos começam a ficar caros em virtude também da Primeira Guerra Mundial, que aí há a questão da substituição, né, dos bens de importação. E a partir disso também a alimentação. A indústria Matarazzo é um dos grandes oligopólios, né, como a gente pode considerar, em relação aos alimentos e em relação a também outros bens de consumo, né? O Matarazzo aproveitava a banha para enlatar e aproveitava também para fazer sabonete. Então, era uma indústria que aproveitava tudo. E os italianos, em 1917, eles consideram esses grandes industriais
que são da mesma origem deles, né? O Matarazzo, salvo engano, ele é do norte, e boa parte dos italianos que vêm para o Brasil, eles não são sicilianos, eles são ou da Calábria ou É, então da região do Vêneto, é, né? isso. O Matarazzo, se eu não me engano, ele é da Calábria, se eu Ele não é me engano. calabreso, ele é da Uhum. Calábria, e aí vem o pessoal dessas regiões que tem uma afinidade cultural, que tem uma identidade, né, própria, estão sendo explorados como mão de obra. A partir disso, inicia-se esse movimento operário, anarco-sindicalista, principalmente os italianos, né, e também os espanhóis têm uma influência bem forte no anarco-sindicalismo, criando os sindicatos e as primeiras greves. Essas greves que se iniciam no Brasil, elas são greves que são por direitos que hoje são ditos como básicos, né? Não são, por exemplo, férias, 13º, ninguém pensava nisso na época. E a partir disso, as greves se iniciam e a greve de 1917 é o pilar do movimento trabalhista como um todo. E a gente tem que considerar que em meados de fevereiro, no calendário juliano, e 8 de março, no calendário gregoriano, inicia-se a primeira revolução russa da história, né? Que é a Revolução de março de 1917, em que as mulheres saem das fábricas de siderurgia, a fábrica de armas da Putilov, no bairro de Viborg, lá no norte de São Petersburgo, e elas se levantam e vão até o Palácio de Inverno. Elas vão, enfrentam a polícia nas pontes em São Petersburgo. Nesse período, Petrogrado, está acontecendo a Primeira Guerra Mundial, os direitos trabalhistas estão sendo pauperizados porque os homens estão indo para a guerra e as mulheres estão ficando nas fábricas, né? Então há um aumento também do custo de vida, tanto na questão dos países beligerantes, por exemplo, o aumento do pão, o aumento dos bens básicos de consumo, quanto também nos países de exportação, que é o caso do Brasil. O Brasil se tornou um dos países de exportação de víveres para a França e para a Inglaterra, principalmente enriquecendo com isso, com a guerra. Posteriormente, até o Brasil ganha navios de reparação, né, da Alemanha. A partir disso, há um movimento de 8 de março, que acaba se tornando o Dia Internacional da Mulher também, e foi em virtude disso que teve a Revolução Russa, inicialmente, o czarismo acaba na Rússia, e a partir disso, quando se lê as notícias de jornais, a gente tem que considerar que o operário italiano e o operário espanhol eles tinham acesso a jornais próprios da comunidade deles e havia um nível de alfabetização muito maior do que o resto da população brasileira, acaba vendo o exemplo da Revolução Russa como um exemplo também de o que pode ser feito em relação ao Brasil em direitos trabalhistas, né? E a partir disso inicia-se a greve, que salvo engano é em julho de 1917, em que é duramente reprimida pelas forças de São Paulo, né? Até a passagem do general Miguel Costa, né, que posteriormente iria ser o líder tenentista na coluna Prestes, em que ele ficou responsável por reprimir o levante de uma das fábricas, salvo engano, a do Crisp mesmo, ou então do próprio Matarazzo, e ele permite, no final das contas, que os operários fujam, porque a ordem era atirar a bala e matar quem fosse ainda revoltoso e jogar na penitenciária do Cambuci, que era o terror de São Paulo, a penitenciária de Cambuci, chamada na época da Bastilha, né? Bastilha de São Paulo. Então, boa parte desse levante de São Paulo acaba se mostrando eficaz, tomando partes importantes da cidade, o bairro operário do Brás, o Bexiga, também o Bom Retiro, que são bairros que há uma predominância de operários, e a Força Pública de São Paulo não consegue, no final das contas, tomar a cidade após 1 ou 2 dias. No final do terceiro dia é que se convoca o exército para reprimir, né? E a greve ela vai se pulverizando pelas linhas do telégrafo, os funcionários públicos acabam aderindo à greve, os ferroviários, que têm uma longa tradição também de movimento trabalhista, acabam também apoiando a greve, e aí a greve vai se espalhando para o Rio de Janeiro, depois para Minas e também vai indo para o Rio Grande do Sul e outras partes do Brasil, né? E aí é onde se cria a legislação trabalhista no Brasil, em virtude dessa greve de 17. E boa parte dos líderes sindicalistas acabaram sendo mortos. Um que não morreu, eu tinha até notado o nome, mas ele é de origem belga, ele acaba sendo um dos líderes até 1920 do movimento trabalhista.
E a partir de 1922, inicia-se o Partido Comunista Brasileiro. Então, o responsável pelo Partido Comunista Brasileiro, que não era o Prestes não tinha essa relevância toda até 1924, 1930, eu esqueci o nome do rapaz, ele é um dos fundadores, inclusive, do PCB, e depois, posteriormente, ele é um dos pilares do PPS. De toda forma, ele é um dos líderes sindicalistas, mas ele era ligado à literatura. Ele era professor no Rio de Janeiro e ele era um dos discípulos do Machado de Assis. Quando Machado de Assis morre, ele vai lá para o enterro do Machado de Assis e aperta a mão do cadáver. Então, é uma coisa muito importante, porque o movimento trabalhista no Brasil, ele não começa com os trabalhadores. O Partido Comunista Brasileiro não começa com os trabalhadores. Ele começa por uma elite intelectual que é influenciada pela Revolução Russa. E acaba que cria aquela ideia do marxismo-leninismo da vanguarda revolucionária, né? Que iria pautar posteriormente os movimentos de guerrilha no Brasil, né? A gente tem que lembrar disso. Então, essa tradição do movimento trabalhista, ela está presente. O anarquismo ele acaba se esvaziando em virtude tanto do sucesso da Revolução Russa, que acaba criando-se o Cominter e acaba se criando o Partido Comunista Brasileiro. E o anarquismo ele deixa de ser uma força atuante. Os sindicatos eles continuam existindo, mas ainda há as rixas entre as nacionalidades, né? Entre os sindicatos italianos e os sindicatos dos espanhóis, né? E isso é um dos pontos importantes a destacar. E em 1920 continua essa questão trabalhista, mas o Brasil ainda está naquele período de expansão da indústria e de expansão do seu mercado consumidor para o exterior, né? Principalmente a questão da exportação do café para os Estados Unidos. Os Estados Unidos passam a ser um dos grandes compradores do café no mercado internacional, considerando que a Inglaterra predominantemente consumia chá, e a França está num período de retração em virtude da destruição, né, do que foi a Primeira Guerra Mundial. E aí, posteriormente, com a ascensão do nazismo, a Alemanha se torna um dos maiores parceiros brasileiros também. E aí a gente tem que considerar que também há sindicatos alemães. E os sindicatos alemães eles acabam sendo influenciados não só pelos socialistas, mas também os nazistas. Então, a gente vê na década de 30 a formação de um partido nazista brasileiro, que tem força absurda, por exemplo, na cidade de Blumenau. Tinha até uma bandeira nazista hasteada na cidade de Blumenau. Tanto é que a comunidade nazista brasileira era a segunda maior do mundo, só perdia para a própria Alemanha. Para a própria Alemanha. E aqui no sul, principalmente, não só nas colônias alemãs raízes, mas em todo o sul, tipo, os nazistas catarinenses também eram muito bem organizados, até porque e os sindicatos alemães eles tinham essa força, inclusive uma famosa empresa aérea surgiu desse sindicato alemão lá no Rio Grande do Sul, que depois ia se tornar a maior companhia aérea do Brasil, que foi a Varig, né, que iniciou como a Condor Syndicat, né. O Otto Meyer, um imigrante alemão, né, fundou uma linha entre Porto Alegre e Pelotas e mais tarde virou a Varig. Mas assim, você falando da influência estrangeira, né, não podemos negar que o anarquismo também não deu certo justamente por sua própria proposta, até porque, a meu ver, não existe sociedade sem governo. E mesmo que todos fossem livres, né, sempre irá prevalecer uma pessoa que vai acabar impondo a sua vontade sobre os demais. Então, quando alguma liderança se destaca, por mais que não seja algo assim regulado, o ideal de ausência de autoridade se esvai porque a vontade dessa pessoa acaba se sobrepondo às outras. Então, há uma liderança. Então, o anarquismo não deu certo não só porque enfrentou essa concorrência do socialismo, né, principalmente após a Revolução Russa e a fundação do PCB, mas também pela própria ideia anarquista, né, e ainda mais num país como, inclusive, tivemos aqui no Paraná a colônia Sicília, que foi uma colônia anarquista fundada por um imigrante italiano, né, que me fugiu o nome, e essa colônia não durou muito tempo, né, ela foi fundada em Palmeira, no interior do Paraná, uma cidadezinha perto de Ponta Grossa, e essa colônia não deu certo justamente porque começaram a surgir lideranças. O fundador da colônia queria mandar sobre os outros, e os outros acreditavam, não, mas como assim vai mandar? Não somos uma sociedade igualitária, né? Não vamos obedecer às suas ordens, né? Então,
o anarquismo nunca dá certo É justamente igual o devido socialismo utópico, né? por seu valor epistemológico mesmo, sabe? Então é uma coisa totalmente utópica. Diferente do socialismo e do capitalismo, que você tem material, você tem meio para concretizar, né? Haja vista a Revolução Russa, que foi o maior exemplo, né, o sucesso de como que uma ideologia comunista, né, pode ser posta em prática, né? Então, também foi a vantagem do socialismo e do comunismo que ele tem algo prático, algo tocável, diferente do anarquismo, que é totalmente utópico, né? E a organização também. A gente tem que pensar que a organização partidária auxilia que as lideranças tenham financiamento e posteriormente façam os levantes, né? Porque não tem como fazer revolução se você, por exemplo, não tiver o aporte financeiro e um aporte também de armas. Então, o anarquismo, infelizmente, não tinha uma liderança centralizada e isso inibia, por exemplo, um levante totalmente anarquista. Então, é um dos motivos, inclusive, da derrocada da greve de 1917. A liderança principal era anarquista, mas havia várias lideranças pulverizadas. Então, não havia como coordenar, por exemplo, a defesa de um bairro em relação a outro. Acabou que foi muito fácil de sufocar, sobretudo com a utilização do exército brasileiro. E aí a gente vê que já em meados de 1926, 27, já tem uma consolidação de uma legislação trabalhista. No final do governo do... tem o governo... Sim, Arthur Não. Bernardes. Arthur Bernardes, do Estado de Sítio, que foi quando veio o tenentismo, né? Sim, o Bernardes já governa sobre todo o Estado de Sítio, e aí ele inicia uma legislação trabalhista para conter também as greves. Washington Luiz mantém um pouquinho dessa política, talvez diria assistencialista, né, dando até, por exemplo, pensão para os idosos, e inicia o Estado varguista, né? Na verdade, por exemplo, as férias já estavam previstas desde 1923, quando o governador Arthur Bernardes fez uma lei, só que nunca foi posta em prática, ou seja, existia no papel que o trabalhador teria direito a férias, né? Mas quem que consolidou isso foi o Vargas, né? Depois. A consolidação das leis de trabalho, que no final das contas é a CLT, né? Que já é uma coisa da ditadura varguista, mas se inicia no período constitucional do Vargas, né? Já em 1934 já começa a ter as legislações em relação ao trabalho, em 37 já é a CLT, já é a carteira de trabalho. A primeira pessoa a ter uma carteira de trabalho foi Getúlio Dornelles Vargas, que está lá escrito advogado lá, carteira número 1. Então, acaba que todo trabalhador passa a ter uma carteira de trabalho e mesmo tendo a carteira de trabalho, mesmo tendo férias garantidas e, por exemplo, a jornada de 8 horas e tudo mais, ainda é um processo longo. Porque, por exemplo, a consolidação do FGTS, a PIS, PASEP, tudo isso vai se criando diante as demandas trabalhistas. Então, por exemplo, o FGTS, salvo engano, ele é uma consolidação dos anos 60, já no governo militar, por exemplo. Então, o PIS-PASEP é no mesmo esquema. Então, acaba que a consolidação das leis de trabalho, ela é feita como um aporte do governo varguista, tentando cooptar os operários brasileiros num regime corporativista, na ideia de um fascismo à moda italiana, e acaba... Claro, inclusive a CLT teve origem na Carta del Lavoro do Mussolini, né? Foi inspiração italiana a CLT, e tem o sindicalismo controlado, né? O sindicalismo pelego, né? Os sindicatos subordinados ao governo Vargas proibidas. Então, e Vargas construiu essa imagem de pai dos trabalhadores justamente por criar leis, mas também por controlar os sindicatos, por impedir que a imagem do trabalhador se dissociasse da imagem varguista, né? Então, até hoje, inclusive, tem até uma doutrina chamada trabalhismo, que é isso mesmo, né? Você vai valorizar o trabalhador, mas com uma liderança forte, no caso, um governo que garanta direitos dos trabalhadores, né? Aí, mais tarde, as leis que vieram depois, né, como o FGTS e outros, né, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o INAMPS, isso aí que veio só lá com a ditadura militar, bebeu diretamente da fonte varguista, né? E a gente tem que considerar uma coisa, até hoje está em vigor, e sendo polêmico, mas trazendo isso para a roda, é a ideia, por exemplo, da CUT e de outros movimentos trabalhistas serem ligados diretamente ao PT.
o Partido Trabalhista também está fazendo uma doutrina similar ao Vargas, de cooptação dos sindicatos e de diminuir a tensão dos trabalhadores em relação aos grandes investidores e aos grandes empresários do Brasil. Então, esse peleguismo, ele existe até hoje. Então, é uma das coisas que é da herança varguista e que o Lula se tomou para si. Isso é um fato. Tanto que a gente observa que o movimento trabalhista no governo lulista, ele foi esvaziado. Então, boa parte das greves, por exemplo, do funcionalismo público, elas foram praticamente contidas em relação a greves anteriores que aconteceram em governos de matriz liberal ou matriz de direita, né? De toda forma, a consolidação das leis do trabalho, ela é um marco das relações de trabalho. O Getúlio Vargas fazia todo dia 1º de maio um grande comício no estado de São Januário, o estado do Vasco. Até a especulação de que o Getúlio era vascaíno, porque todo o levante que tinha de trabalhadores era no estado do Vasco, né? Que o estado de São Januário, ainda quando o Maracanã ainda não existia, era o maior estado do Brasil. Então, não era era uma coincidência ser do Vasco o estádio, porque o estado de São Januário era a maior praça desportiva do Brasil na época do Vargas. E era no bairro dos Operários também, né? Sem contar que o Vasco teve uma origem operária, assim como o Internacional de Porto Alegre e vários outros clubes Brasil afora, né? Sem contar que também tem a imigração também influenciou bastante na prática dos esportes. Agora que pegamos o gancho do futebol, haja em vista que o movimento operário também influenciou no futebol. O futebol começou a ser praticado aqui no Brasil por operários ingleses que desembarcavam nos portos e mostravam os brasileiros. Tanto é que imigrantes mesmo fundaram clubes como o Palmeiras e o Cruzeiro em Minas, que os dois eram Palestra Itália, só que depois, com a campanha nacionalista de Vargas na Segunda Guerra e a perseguição aos imigrantes de países do eixo, o Palestra Itália Paulista teve que mudar o nome para Palmeiras e o Palestra Itália Mineiro mudar o nome para Cruzeiro. Não é à toa que o azul do Cruzeiro é o azul da Casa de Savoia e o verde palmeirense é o verde da bandeira italiana. Então, assim como também tivemos clubes operários como o Corinthians, o Inter, o próprio Vasco, né? Todos esses clubes também de origem operária. O Bangu também, Bangu era a principal região do Rio de Janeiro, né? Tinha a fábrica de Bangu lá, o bairro operário, né? Enfim, e no Brasil afora, várias agremiações esportivas surgiram, né? Do movimento operário, até porque, principalmente depois Vargas, o lazer passou a ser visto como um direito do trabalhador, né? Então, você garantir as férias também, 13º, e uma jornada de 8 horas também, era necessário promover o lazer, porque passou a circular que se o trabalhador se diverte, joga bola e descansa, ele estará mais produtivo, né? Ver aquela história aqui, trabalhador descansado, trabalhador com lazer, é um trabalhador que produz mais, que a força de trabalho se torna maior, né? Então, ele tirou aquela visão arcaica de explorar o trabalhador ao extremo, não dar descanso, né? E é fato, se você promover políticas de lazer, né, o trabalhador vai se sentir mais disposto, né? Então, então é aquela história, não, que o trabalhador descansado é trabalhador mais efetivo, ele produz mais, né? E a ditadura militar acabava incentivando isso também, no final das contas. Uhum. Mas, enfim, eu acho que assim, então, sobre o movimento operário, eu acho que realmente a influência da imigração foi fortíssima, né, na organização dos trabalhadores, né, das lutas, sem contar que os ex-escravos, eles também tiveram uma parte nesse processo, né, acho que a gente andou negligenciando muito aqui a questão do papel do negro liberto, né? Essa é uma das questões que eu tenho mais curiosidade de aprender. Até porque eles fundaram as primeiras frentes negras, por exemplo, se o Hugo estivesse aqui, acho que ele explicaria melhor sobre o assunto, mas também houve organizações operárias negras, né? Que inclusive brigavam com as organizações fundadas por imigrantes, que foi a primeira, foram as federações operárias que os negros passaram a querer ter voz e combater o racismo, né? Então, mas assim, é uma história muito rica, né? Até porque o movimento operário brasileiro é diversificado, né? Então,
E o Vargas canalizou isso, mas assim, até muitas lutas que vivenciamos hoje surgiram há 100 anos atrás, né, por aí. Então, mas é isso, não sei se tem algum acréscimo, alguma coisa, né, até porque depois da CLT houveram poucas mudanças na legislação trabalhista, só houve na ditadura FGTS, a criação dos institutos de previdência e mais tarde o INSS, e agora teve a atual reforma trabalhista também, né, que retirou direitos de muita gente, né, foi uma espécie de retrocesso ao que havia, né. É uma tentativa de fazer um modelo americano, né, do trabalho por contrato, né, trabalho por carga trabalhista, né, por carga horária. Até porque nos próprios Estados Unidos, após o New Deal, você não ouviu mais falar de movimento operário. E isso é uma influência também do fascismo italiano. O New Deal ele é inspirado no fascismo e na legislação trabalhista do Sim, mas o Roosevelt, ele foi que nem ele tipo tomou os sindicatos para ele e simplesmente, você não vê mais organizações operárias fortes nos Estados Unidos depois do Roosevelt, depois do New Deal. Até porque o sindicalismo foi tratado como um comunismo já nessa época. Uhum. E teve a questão da Guerra Fria também depois, o Hoover mandou prender vários líderes sindicais sob a alegação de comunismo, né? Uhum. O perigo vermelho, né? Dito perigo vermelho. De toda forma, eu acho que a conclusão que a gente pode trazer a isso é que a questão trabalhista, embora tenha tido o avanço na época do Vargas, ela até hoje ela permeia. É uma coisa que não está totalmente consolidada e olha só, é uma coisa que vai pautar o debate desse ano na eleição e vai talvez pautar os debates das próximas eleições, em virtude da questão da perda dos direitos, da perda do poder aquisitivo. A gente tem que considerar que foi no movimento trabalhista que começou a surgir a classe média. A classe média eram antigos operários que trabalhavam nas fábricas e começaram a enriquecer por conta do esforço próprio. E é claro que a gente tem que considerar que o Estado brasileiro nunca auxiliou a questão do enriquecimento do operário. Então, boa parte disso foi iniciativa própria da classe média de se ascender socialmente, de trabalhar por conta própria e também de exercer funções de advocacia, medicina e tudo mais, né? Encerrando então a transmissão, eu gostaria de agradecer aos dois membros participantes. Gente, muito obrigado aí, valeu pela oportunidade aí de aprender com vocês aí. É sempre um prazer, Ayub. O agradecimento é meu, porque aí também, assim, é um aprendizado contínuo e os ouvintes estão gostando. Eu tenho ouvido só comentários positivos a respeito do podcast. Então, é algo assim que nos enche de satisfação e de orgulho querer compartilhar o conhecimento histórico e tratar de uma maneira informal, sem aquela chatice do rigor com as fontes, aquela coisa acadêmica engessada e maçante. Então, mais uma vez, foi muito bom participar desse podcast, né? A honra é sempre minha, né? Então, E eu gostaria de agradecer aos nossos ouvintes pela atenção e pelo prestígio ao nosso canal. Gostaria de pedir encarecidamente pela inscrição nesse canal, principalmente para apoiar o nosso projeto, né, que é um projeto contra a desinformação e para trazer o conhecimento histórico de forma mais subjetiva e mais palpável ao público em geral. E eu gostaria também de convidá-los a ouvir o nosso podcast, Deixe Dessa História, que está disponível no Spotify. E também agradeço aos comentários ditos pelos nossos participantes e também pelas pessoas que aqui participam do nosso projeto. Então, eu agradeço a todos. Esperar a moto terminar aqui. E agradeço principalmente ao Ayub e ao Christian por participarem dessa transmissão. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Boa tarde, bom domingo para todos. Tarde e bom descanso. Um bom dia do trabalhador a todos. Obrigado. Bom dia do trabalhador. Bom dia, bom feriado de domingo. Bom feriado. Até mais.